Oi, gente, boa noite. Boa noite. Deixa eu já começar, senão a gente pega no papo, tá? Essa coisa meio assim, fim do evento, né? Do primeiro dia do evento. Então, não vamos nos empolgar no happy hour. Vamos segurar aqui só um pouquinho. Eu sou Giovana Riato, eu sou jornalista, sou editora-chefe da Automotive Business. Não sei se todo mundo aqui conhece. Nós somos um veículo de comunicação muito voltado a vocês, né? Todo mundo que trabalha, que tem desafios no setor automotivo e da mobilidade. E hoje eu tenho um super prazer de estar aqui. O pessoal da RX nos convidou para esse espaço nobre do evento para falar sobre o que lideranças do setor de autopeças esperam do futuro do aftermarket. E aí eu estou super bem acompanhada. Eu convido ao palco para a nossa discussão o Robinson Silva, que é diretor de marketing da divisão Automotive Aftermarket da Bosch. Robinson, por favor, aqui. Convido também o Guilherme Soares, Head de Aftermarket da Borg Warner Emissions, Thermal and Turbo Systems. Convido o Cláudio de Castro, que é diretor da Schaeffler. E a Fernanda Giacom, gerente de comunicação, excelência comercial, clientes e estratégia da ZF América do Sul. Bom, boa noite, gente. Eu estava pensando em sentar, mas eu estou gostando da visão, assim, da visão de todos aqui. Então, gostaria de já começar com a primeira pergunta. Eu estou sentindo que a gente tem vizinhos barulhentos, então vamos nos empenhar aqui no nosso debate. A minha primeira pergunta é sobre como as empresas de vocês, o que a gente tem aqui, tem analisado e trabalhado com as mudanças que o aftermarket sofreu pós-pandemia. O que a gente tem de diferente, o que veio para ficar, o que foi transitório depois desse período. Então, começamos de você, Robinson. Temos 2 microfones aqui, a gente vai ter que ficar repassando. Deixa eu ver se esse aqui está... Alô, alô. Deixa eu ver, me escuta? Alô? Escutando? Sim, perfeitamente. Bom, acho que o primeiro impacto que a gente viu, acho que sem dúvida todo mundo sofreu, a questão do desafio da disponibilidade de produtos, né? Isso acho que foi comum, a pandemia teve bastante quebra aí em todas as cadeias logísticas, entrega, e todo mundo teve que trabalhar desde a parte de fabricação, falta de componente, até entregas de produto completo, foi o primeiro desafio bem grande que a gente teve. Mas eu acho que a gente teve coisa boa também, acho que a pandemia forçou e acelerou bastante a digitalização do mercado, no nosso dia a dia, então a gente aprendeu a fazer compra até de supermercado pela internet, coisa que não fazia antes. Forçou a digitalização até em áreas como cartório, documentação, então acho que a digitalização veio para mudar a nossa vida também e nós no aftermarket também estamos vivendo isso. Até começando, deu uma acelerada no e-commerce para autopeças, coisa que não é tão grande ainda, mas é um impacto também. E eu diria, por último, acho que um impacto interessante da pandemia, a gente viu e a gente se preocupava muito, a gente que trabalha na reposição, redução muito da pessoal trabalhando de casa, ficando mais em casa, de que ia rodar menos carro, ia ter menos manutenção. E eu achei interessante, a gente vai juntando uma história daqui, uma história dali. Essa semana mesmo eu ouvi um economista do Citibank comentando que a pandemia trouxe um sentimento nos consumidores de que só se vive uma vez e a gente tem que aproveitar a vida, e com isso os consumidores estão gastando mais. Ele comentou até que o índice de endividamento do público está muito alto, e a gente percebeu isso também com agências de viagem. Então eles falaram, com o preço de passagens aéreas muito alto, o pessoal está viajando bastante e viajando de carro. Então acaba que uma coisa vai compensando a outra e trazendo um movimento que a gente imaginava que ia cair nas oficinas e continua alto, gerando bastante demanda, que é muito bom para nós no aftermarket. Perfeito. Guilherme, qual é a situação, a análise da Borg Warner sobre esse tema? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui, né, e por poder participar dessa banca. O Robson cobriu tudo praticamente, né? Eu ia falar exatamente disso, questão de digitalização, questão do meio físico em si. Porque o que veio com a pandemia, que antes era improvável para nós que somos vendedores raiz, né? A gente gosta do face-to-face, está aqui todo mundo junto, festejando nessa Automec. Veio um lado, a sua pergunta foi o que veio, o que vai ficar e o que mudou. Num primeiro momento a gente estava impedido de estar com vocês, estar face-to-face, e para quem é raiz, para quem é vendedor, o aftermarket ele se move assim. Nós somos pele.
né? A gente gosta de ver gente, a gente gosta de discutir, a gente gosta de falar de negócios. E aí a gente teve que aprender a falar através do computador, que é um troço meio frio, né? Estranho, né? Porque aí o caboclo está lá de chinelo, daqui para frente ele está padrão Globo, né? De gravatinha, bonitinho. Mas essa não é a realidade do ser humano. E você não consegue captar para fazer negócios, nós que somos homens de negócios, seja aqui principalmente, né, na América Latina, eu sou responsável desde o México até a Argentina. Uma coisa é você estar lá face to face com a pessoa e a outra é você estar na questão do meio digital. Eu acho que no primeiro momento achou-se que era a grande descoberta da nova roda, vamos fazer tudo digital. Só que aí a gente aprendeu que tem que voltar um pouquinho, né? Legal a fase híbrida. Nós tentamos também fazer o home office, né, que foi muito bacana, era necessário. E também descobrimos que o contato pessoal, o pele, ele é importante. Então, o que eu diria para você, Giovana, é que em termos de negócios, nada substitui o contato humano. Não vai substituir. Máquinas, sistemas, eu tenho um app fantástico que fala sozinho, tem um robô, mas nada substitui o contato humano. Então a gente aprende isso. Então, vamos brincar com os dois? Acho que funciona. E para nós como funcionários também, você ter funcionário 100% do tempo em casa, você desvincula do calor da coisa, né? Então eu gosto da maneira e da nova fala que estamos todos nós vivendo, que é a questão do híbrido, né? Você faz um tempo na sua casa, você pode levantar um pouco mais tarde, não que você não vai trabalhar, não é isso, né? E também está com a gente lá na fábrica, porque aí você pega o calor da coisa, toma um cafezinho, e brasileiro gosta de cafezinho, né, gente? Sul-americano a gente gosta do cafezinho, e aí que a gente constrói uma visão de mercado, de negócio, e para melhor servir vocês e entre nós mesmo. Porque estar isolado, gente, o ser humano é um ser que tem aglutinador, nós temos que estar com gente. E eu gosto de gente, eu sou suspeito, né? São 38 anos de jornada, trabalhei na Bosch, trabalhei na ZF também, amigos queridos aqui, para mim eu estou em casa. E é isso que a gente gosta, é gente. Então a gente aprendeu isso. Bom pro lado de cá, mas não vamos esquecer a nossa essência, nós somos humanos. Obrigado. Muito bom. Cláudio, por favor, diga a análise, né, de como foi esse período, a visão da Schaeffler, do que muda, o que está de diferente no aftermarket. Boa noite, Giovana, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, eu acho que é importante compartilhar depois de alguns anos aí afastados, né, dessa presença pessoal, é importante estarmos aqui juntos. E a pandemia, ela primeiro deu um grande susto, né? Eu acho que em todos nós, a mudança da vida de todos nós foi muito grande. E aí fala, bom, e o aftermarket nessa situação, né? O primeiro momento foi o que já foi comentado aqui, deu aquela parada, opa, né? Acertamos a cadeia de fornecimento, tem ainda alguns probleminhas, algumas arestas a serem aparadas, mas isso está caminhando bem. Mas o que mudou? Mudou a forma de comunicação. Por mais que essa presença, né, a comunicação presencial seja muito importante, ela trouxe uma evolução que provavelmente ia demorar uns 10 anos, ela trouxe em praticamente 3 meses. Nós precisávamos continuar nos comunicando, apesar de todo o afastamento que era necessário em função da pandemia. Então, isso fez com que a criatividade do nosso pessoal buscasse como se comunicar. E o que trouxe para a gente, assim, num primeiro momento foi como é que eu dou a dica, como é que eu oriento aquela pessoa que está na ponta, que está fazendo a montagem das nossas peças, que está fazendo o reparo no campo. Então, esse foi a grande primeira mudança que aconteceu, né? E isso ficou o lado positivo, eu acho que é bem positivo essa aproximação, a gente conseguiu atingir muitas pessoas no Brasil inteiro sem precisar se deslocar. Agora estamos voltando novamente a ter esse encontro pessoal, mas esse foi o primeiro ponto. O segundo, que eu acho que foi uma mudança muito grande, foi o perfil do consumo do aftermarket. Até então existia uma divisão muito grande em veículos 0 km e reparação dos veículos usados. Com toda essa parada que teve e os problemas logísticos, principalmente das montadoras de veículos, parou a venda de veículos 0 km. E aí começou a consumir mais. Consumir mais por quê? Porque as pessoas precisavam reparar os seus veículos, em primeiro lugar. E segundo, surgiu uma nova profissão, que era motorista de aplicativo. E os carros começaram a rodar 24 horas por dia. Aquele carro que normalmente ficava na garagem parado, ele começou a rodar muito mais do que antes. E isso para o aftermarket foi bom, está sendo bom, né? Criou um novo segmento que acelerou muito e compensou, no caso da Schaeffler, que ela tem várias divisões,
enquanto a divisão da venda do equipamento original estava acompanhando as montadoras e prejudicada pela cadeia de fornecimento, o aftermarket estava suprindo exatamente essa necessidade de mercado. Então eu acho que esse é inclusive um reflexo do que a gente está vendo aqui hoje, né? Começou essa feira aqui com, pelo menos na minha opinião, superando as minhas expectativas. Por quê? Porque nós precisamos garantir que esses veículos que estejam aí no caminho, quem chegou aqui hoje sabe o problema que foi chegar aqui. Por quê? Porque nós temos muito mais veículos rodando hoje nas ruas. Ainda bem, né? É exatamente que continue assim. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Excelente. Fernanda, por favor, como tem sido para a ZF? Boa noite, também queria agradecer, muito feliz de estar aqui com vocês e poder contar um pouco sobre a ZF e falar sobre o mercado, né, com meus amigos aqui. Muito bem dito todos os pontos, né, que foram falados. Acho que o que eu posso adicionar, e aí pensando, né, numa empresa de mobilidade como é a ZF, o propósito que nós temos, né, no mercado e com as pessoas, eu acho que essa é uma geração que foi marcada pela não possibilidade de se locomover, né? A gente nunca imaginou que nós fôssemos ficar em casa por tanto tempo, né, sem poder ir ao supermercado, que às vezes era uma coisa tão simples e a gente sentiu falta. Então eu acho que esse sentimento e essa busca pela mobilidade, né, é uma coisa que ficou marcada para todos nós, desde os nossos filhos, né, que se viram também ali presos em casa, até os nossos pais, nós mesmos. Então acho que esse é um sentimento que ficou muito aflorado e que a gente não vai esquecer nunca, né? Sim, agora tá todo mundo, a última coisa que a gente quer é uma reunião online, é ficar em casa, né? É um misto de fobia social, por um lado, e por outro, um desespero de sair na rua, assim. Muito bom. É engraçado, né? Achei importante a gente começar com um pouco dessas lições da pandemia, começar a nossa conversa, até por essa ser a primeira Automec pós-pandemia, mas por outro lado a gente está tão cansado desse assunto pandêmico, dessas lembranças pandêmicas. Então, é interessante viver esse novo momento. E aí, falando desse novo momento, acho que assim, principalmente esse ano, nós estamos acelerando demais, pelo menos nas discussões de novas tecnologias, de pensar o setor automotivo, a questão da propulsão, de para onde o Brasil vai, que lugar o Brasil ocupa na mobilidade global. Então, eu gostaria de ouvir de vocês como fica o aftermarket com a ascensão de tantas novas soluções. A gente tem a conectividade acelerando nos últimos anos, agora a eletrificação ganhando um certo protagonismo, pelo menos no debate, né? No mercado ainda não, está longe, mas no debate sim. Então, gostaria de ouvir de vocês. Robinson, por favor. Bom, acho que todo mundo fala bastante da questão da eletrificação e tem bastante medo disso. Eu já vi bastante discussão porque é a velha história. Um veículo com motor a combustão interna tem muito componente, muita manutenção, muita peça que se desgasta, se troca. E fala que com motor elétrico isso tudo vai acabar, então o pessoal de oficina está preocupado, vai acabar com o meu trabalho. E na verdade eu tenho uma visão muito mais otimista. Primeiro tem essa questão de quando que o elétrico realmente toma conta. E aí até fazendo uma continha rápida. A gente olha para o Brasil, a gente fala, vai arredondando 50 milhões de veículos rodando. E estamos vendendo 2 milhões e meio de veículos por ano. Ainda que fosse tudo elétrico a partir de agora, quanto tempo até a gente transformar toda essa frota que está circulando? Então, a gente vai ter mercado para os veículos tradicionais por muito tempo, independente da velocidade que venha o elétrico aí. E eu tento ver sempre a metade cheia do copo, então tento ver que pelo outro lado tem muita oportunidade. Toda vez que vem uma tecnologia nova, é um nicho novo que se abre, então vai abrir espaço para sistema de carregador de carro elétrico, para poder manutenção desses carros, capacitação em oficinas. Então, tem muita coisa nova que vai surgir e que a gente tem que preparar o mercado. Ainda que ele seja pequeno, a gente vai ter que capacitar mais e mais pessoas para estarem preparadas para atender quando esse veículo aparecer. Então, eu acho que tem mais oportunidade do que risco. E a questão que você comentou, a conectividade, tudo isso traz, junto com um monte de sensor, esse caminho da automatização dos veículos, muito mais complexidade técnica. Isso é um grande desafio, eu acho que em todos os níveis da cadeia, principalmente no nível de oficina, que a gente traz uma quantidade de itens muito maior e principalmente a necessidade de um perfil diferente do profissional que está atuando ali. Que antigamente era um mecânico que aprendia ali a fazer manutenção
E hoje a gente está tendo muito mais eletrônica embarcada, o cara está tendo que entender um pouco de software ou do efeito que isso está dando, que pode dar um sensor errado. Então muda bastante o perfil do profissional que vai atuar. Então a capacitação aqui é fundamental. Eu acho que esse é o ponto principal que eu ressaltaria. A complexidade aumenta muito e a capacitação é importante. Temos que estar antenado para não ficar para trás. Lógico, ainda tem gente hoje que repara carburador, mas acho que ninguém vive hoje de reparar carburador. Então a mesma coisa, muita coisa que vai mudar aí, a gente vai ter que estar acompanhando para poder não ficar para trás. Eu vou bagunçar um pouquinho a ordem das respostas, gente, para dar uma sambada na coisa, né? Fernanda, por favor, como tem sido, quais demandas e feedbacks a ZF tem recebido lá da ponta, das oficinas, de quem lida com o consumidor? Que tendências vocês têm detectado em relação a novas tecnologias? Bom, a gente tem muitos programas com as oficinas mecânicas, né, com os mecânicos, e a gente já recebe muita demanda, né, sobre esses treinamentos para veículos híbridos, veículos elétricos, conectividade. Então, ainda que a frota seja pequena, o mecânico já se depara com esses veículos e é um desafio. Então, a gente já tem nos nossos programas, né, treinamentos para ajudar o mecânico a começar a lidar com isso, mas vai demandar realmente assim, de uma estrutura maior por parte dos fabricantes para manter o nosso mercado de reposição atualizado e fazer com que os mecânicos possam atender esse público. Sim. Já está chegando. Tá vindo, né? A encrenca vem rapidinho. Cláudio, você lidera a área de pesquisa e desenvolvimento na Schaeffler. Então, é interessante porque você tem o pulso, né, da ponta do que estamos desenvolvendo para o mercado brasileiro e, ao mesmo tempo, tem que resolver esse dia a dia do que está lá na frente com o consumidor, dos veículos que estão em circulação. Que mudanças já dá para detectar de um lado e de outro, assim? Olha, Giovana, o ponto principal é assim, o veículo elétrico. Por que o mundo está falando tanto em veículo elétrico, né? É sempre aquela história, a pegada de carbono, emissões de gases de efeito estufa. Então, o inimigo não é o carro, o motor a combustão, é exatamente a emissão de gases, né? E essa emissão de gases, ela não acontece só na combustão do motor, ela acontece na hora de fabricar uma peça, na hora de prestar um serviço. Então, hoje aqui nós estamos gerando gases de efeito estufa. Então, essa acho que é a parte principal, entender quem é o nosso inimigo, vamos falar assim, né? Então, o inimigo nosso o que é? É o gás de efeito estufa. E como é que isso está refletindo lá no início da cadeia, no desenvolvimento de produtos, né? Primeiro, claro, tem uma demanda das montadoras em lançar cada vez mais veículos eletrificados. Eu gosto de usar a palavra eletrificado, por quê? Porque não é só aquele veículo com motor elétrico a bateria. É um veículo híbrido, nas diversos modos e arquiteturas de hibridização. Então, existe essa demanda? Existe, ok, vamos trabalhar nela. Mas nós temos que trabalhar também na demanda atual, né? Como já foi dito, nós temos aqui 50, 60 milhões de veículos rodando nas ruas. Como é que eu consigo reduzir a emissão de gases de efeito estufa desses veículos? Então dá para melhorar os produtos nossos atuais, dá para otimizar esses produtos, dá para reduzir custo, dá para melhorar o impacto, reduzir o impacto ambiental desses produtos. Então é isso que está acontecendo lá no início da cadeia, vamos chamar assim, né? E o que está acontecendo no final? Como já disse a Fernanda, está tendo uma demanda muito grande de curiosidade. O volume é pequeno ainda, mas assim, poxa, e se vier um carro elétrico, se encostar um carro elétrico na minha oficina, o que eu faço com ele? Então a gente precisa qualificar esse pessoal. Nós precisamos passar informações para eles, para que eles não entendam errado que aquilo é um inimigo. Não, ele é só mais uma das grandes soluções que a gente vai ter no mercado. Então, a gente precisa trabalhar neles, mas também nós precisamos trabalhar o que a gente chama de economia circular, né? Falar, bom, a peça que eu tirei do veículo, para onde ela vai? Eu não vou jogar na sucata uma peça cheia de óleo. Então, que destino que eu vou dar para evitar de novo que o nosso inimigo, que é o gases de efeito estufa, acabe prejudicando o meio ambiente? Perfeito. Essa é uma ótima discussão que a gente vai aprofundar um pouquinho mais já já. Guilherme, te deixei por último.
Espero que você não tenha ficado chateado. Não, de maneira nenhuma. Não. Foi muito elucidativo para mim, escutando os companheiros aqui. Sim. Por favor, traga aí a sua análise. Também gostaria de ter a sua visão sobre essa questão. A Borg Warner já anunciou que vai produzir baterias para veículos elétricos, eletrificados no Brasil. Então, como vocês estão planejando quando isso chega para reposição? Tá. Alguns pontos, né? Você perguntou que futuro que vai o aftermarket com essas novidades, essas novas tecnologias. Um ponto foi colocado aqui pelo Robson, que ele fala assim, poxa, está tudo mudando, estamos falando de eletrificação, nós também. A empresa está comprando uma série de empresas de eletrificação para fazer esse pacote. Hoje a Borg Warner ela faz quase um bumper to bumper no veículo elétrico, só falta o quê? Um volante, 4 rodas e a parte de lataria, a gente tem tudo para um carro elétrico. Hoje já somos fornecedores. Esse é um ponto. Eu vou te deixar triste, meu sogro vive de carburador, tá? Ele vive de carburador, de verdade. Lá em Campinas ele vive de carburador, só faz carburador. Por que eu quero citar isso? Para quem aqui é mais antigo, não tem nada de novo, gente. Que quando a gente estava lá atrás, aqui o pessoal aqui mais ou menos da minha idade, 50, a gente falava do Gol GTI, né? Veio os carros de injeção eletrônica, e agora? E o carburador? Vai vir, os mecânicos tudo com medo, tem que comprar scanner, tem que comprar limpador de bico de injeção. Gente, fez a transição, ninguém morreu por isso, as mecânicas estão aí. Saímos do carburador, fomos para a injeção eletrônica e agora a nova situação é eletrificação. E a eletrificação vai quebrar também e vai precisar de gente habilitada. Nada diferente do que aconteceu da mudança do carburador para a injeção eletrônica. Diferente sim, porque agora é muito mais computador e porque agora existe muito mais risco. No ponto de vista da Borg Warner, mais do que treinar a gente treina, gente. Trocar peça, os inverters, as baterias. A nossa preocupação é, além de treinar, é colocar um sinal de atenção pro mecânico, você pode morrer. Porque o veículo elétrico, gente, é alta voltagem. Então a gente tem que saber que não é qualquer um que vai enfiar a mão lá, mesmo tendo um scanner ou um computador. Então esse é um lado que a Borg Warner está vendo. Quando a gente fala de eletrificação, é uma visão da Borg Warner, no mundo inteiro, rapidamente, é o seguinte, você tem lá a Ásia, que está aí a galopante na parte de veículos elétricos, está puxando a fila. Né? A China está puxando a fila. A Europa com nichos, né? Já você não pode mais entrar no centro expandido de Paris ou de Frankfurt, parará, porque as distâncias são diminutas. Dá para tocar com um veículo elétrico que tem autonomia de 200, 300 km. Aí vem para o nosso lado aqui, Estados Unidos. A gente vê o quê? As costas, beleza. Você não tem furacão, gente. Lá nos Estados Unidos, na parte central, tem um furacão e você fica 2 semanas sem energia elétrica. Isso é um pepino. E nós? E nós? Brasil e América Latina. A gente acredita que vão ser um monte de variáveis pensando no carbono. Que vai vir do veículo flex, que vai vir do veículo híbrido, que vai vir do veículo elétrico, né? E vai chegar. Hoje, só como dado estatístico, nós temos aproximadamente 1,5 bilhões de veículos a combustão. Gente, nós somos um aftermarket. Eu não vou estar aqui. Minha filha vai estar com a minha idade e tem carro para reparar a combustão. São 22 milhões de veículos elétricos. 1,5 bilhões de veículos a combustão. Então, o que nos interessa aqui, do pessoal que está aqui nessa Automec, tem bastante trabalho para a gente para fazer. E na eletrificação, sim, temos que preparar esse pessoal. Mas à medida que a gente tiver volume também, porque é algo novo, né? E a gente, mais do que isso, a nossa preocupação lá na Borg Warner é, posso até te ensinar, mas cuidado, porque o negócio é sério, é alta voltagem, né? O caboclo morre, né? Obrigado. Sim. É interessante, nós fizemos uma pesquisa lá na Automotive Business, começamos a divulgação hoje, em parceria com a Roland Berger, que é uma consultoria, sobre os cenários para o setor automotivo e tudo mais. E aí foi curioso que uma esmagadora maioria, quem respondeu foram executivos e executivas da indústria automotiva, e quase 80% disseram que a empresa em que trabalham mudou a estratégia de portfólio, já está com planejamento prevendo tanto a venda de soluções para veículos elétricos quanto a produção local. Então, poxa, super interessante. E aí, esse mesmo público, a gente perguntou sobre que mercado esperar de veículos eletrificados. E aí, a expectativa é que, assim, fim da década, participação de menos de 5% nas vendas. Então, é legal, já te passo a palavra, Guilherme, é super interessante porque
existe esse movimento de produzir, de pensar, planejar o portfólio, porque de fato vai precisar coordenar várias tecnologias, mas por outro lado o mercado, ninguém espera que vai acontecer uma explosão, como você bem disse. Finalizando, Claro. como você bem colocou, não é veículo elétrico, eletrificado. Sim. O híbrido, você tem um motor pequeno a combustão. E no caso da nossa empresa, ele tem um turbo lá, para ele render mais e ter menos emissões. Gente, então a gente vai conviver ainda com essa tecnologia da combustão e da eletrificação por um bom tempo, elétrico, né? Então o híbrido vai ser parte do nosso dia a dia para depois um step 100% elétrico. Muito bom. E nós continuamos falando de forma até assim, incansável sobre a falta de componentes, né? Para produzir novos veículos, nós vimos, o mercado enfrentou muito filas de espera super longas para carros novos, carros 0 quilômetro, o que fortaleceu, de certa forma, o mercado de reposição, mas, por um outro lado, enfrentamos a questão da falta de componentes, né? Então, gostaria de ouvir de vocês também um pouco de qual é a situação agora, né? A gente aposta no aftermarket, tá tudo bem, tá dando para tocar as coisas, ou a falta de componentes está afetando a ruptura da cadeia logística? E aí vou começar pelo Cláudio agora, também no meu sorteio aqui. Perfeito. Bom, a Schaeffler é uma empresa que tem um portfólio muito extenso, mas se a gente falar só aqui da América do Sul, onde basicamente os produtos nossos são de mecânica de precisão, eu diria que hoje nós temos poucos casos bem isolados ainda com problema, mas na grande maioria está tudo solucionado, né? É claro que as nossas divisões do exterior que usam muito componentes eletrônicos, elas ainda continuam sofrendo. Mas aqui eu diria para você que praticamente está tudo normalizado. Voltamos à vida normal e, como falei, como está tendo uma demanda muito boa, então isso está nos ajudando bastante no dia a dia nosso aqui. Perfeito. Fernanda? Na ZF também, mesma coisa, nós temos um portfólio muito grande no aftermarket, né? Mas num primeiro momento, além da falta de componentes, a gente teve também problema com logística, né? Que foi bem complicado, mas hoje para o aftermarket nós não temos problemas, né? Se a gente pensar nas linhas de freios, direção, suspensão, embreagem, transmissões, a gente está atendendo todo o mercado. No equipamento original, ainda alguns componentes eletrônicos, a gente tem alguma escassez aí pelo mundo. Sim. Perfeito, Robinson. Como tem sido na Bosch? Também acho que é bem similar aos colegas aqui. Acho que a gente sofreu bastante durante a pandemia, já deu uma boa normalização. Mas, como a Fernanda falou, a parte de alguns chips eletrônicos, então quando tem eletrônica embarcada, ainda tem uma ou outra dificuldade. Mas acho que o mais importante é a gente não olhar só para o agora e olhar para frente. E eu acho que uma coisa que a pandemia nos ensinou, ela mostrou que a cadeia logística global, ela tem uma cadência e quando ela bagunça um pouquinho, é difícil dela voltar ao normal. Então a gente percebeu isso com toda a bagunça que deu com navios em porto. Então, e a gente está olhando um pouco para frente, se preocupando quando a gente vê uma possível crise agora ali na Ásia, essa tensão de China e Taiwan, coisa que pode comprometer algumas rotas aí logísticas. Então a gente enxerga assim, estamos tranquilos hoje, mas pode ser que alguma crise política eventualmente venha complicar um pouquinho a cadeia logística global. Então é bem importante, a gente está tentando, a gente lançou lá dentro um pouco que a gente chamou de ser uma organização bambu. Então a gente quer ser igual a um bambu, a gente quer ser resistente, flexível e resiliente. Então a gente está buscando ter também fontes alternativas para que se essa aqui não está funcionando agora eu tenho uma outra. Se eu preciso agora um volume pequeno, se eu preciso um volume maior, meus fornecedores têm capacidade para dimensionar essa produção e não é só uma produção mais rígida. E eu consigo fazer esse shift de um para o outro sem quebrar ninguém. Então esse é o mote que a gente está tentando agora para garantir a sustentabilidade aí no futuro, já prevendo que não deve ser um futuro tão tranquilo. É bom a gente se preparar, né? Ninguém Sim. vai ficar acomodado, sempre tem uma emoção. Exato. Guilherme, conta da Borg Warner. O que a gente aprendeu com a pandemia são dois cenários, né? Uma, eu preciso da peça, ela não tem. Nem se quiser ir pagar, não tem. Não tem. E eu acho que a gente está vivendo agora uma fase de algumas situações spots, né? Mas se você tem o dinheiro para pagar o frete, você tem. Então isso está prejudicando, que mexe no custo. Mas ainda bem que tem a peça. Mas no nosso caso lá a gente está trabalhando muito na questão da localização, porque a gente aprendeu também que o além-mar de vez em quando é complicadinho, né?
você conta lá, aí tem uma guerra, não tem o container. E mesmo você pagando o frete, você não tem, sofre muito. Então a gente hoje em dia nós estamos tentando trabalhar com dual source, com three source, porque, ou seja, ser uma estratégia lá da minha terra, né, mineira, né? Ou seja, a gente põe um cadinho ali, um pouquinho aqui, porque se falhar, a gente tem para onde correr. Mas mais ou menos é isso. É situações pontuais, a gente está indo bem também. Perfeito. Eu gosto, você falou do Alemar, que eles não são perfeitos. Pelo menos a gente tem alguém para apontar o dedo, assim, né? E tem essa coisa que agora, de repente, o Brasil ficou essa referência de saber lidar com inflação, coisa que a gente sempre soube, né, gente? Mas agora eles estão descobrindo que é difícil, estão consultando a gente, então é bom. Vamos construindo essa autoridade global que nós somos em lidar com crises. Muito bom. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Nós temos uma série de particularidades em relação ao consumidor local, né? Então, poxa, o brasileiro é super entusiasta de tecnologias digitais, o brasileiro tem alguns hábitos, uma paixão pelo próprio carro, enfim, temos aí uma série de questões e eu quero levantar a pauta aqui do que a gente tem de diferente, talvez de peculiar, que é mais fácil, mais difícil de lidar, que pode ser referência lá para fora quando a gente pensa em mercado de reposição. E aí vou começar agora da Fernanda. Bom, tem bastante coisa que o Brasil é um mundo à parte, né? E é engraçado, principalmente como essas empresas globais, quando a gente discute às vezes com nossos colegas, né, de outras regiões, tem coisa que eles não acreditam, né? Por exemplo, redes sociais. O Brasil, olhando, né, os números, a gente perde acho que só para as Filipinas. É o país com maior engajamento em redes sociais. Que para quem trabalha no marketing é uma coisa muito boa, porque é uma ferramenta fantástica, né, para comunicação, para a gente, à distância, estar próximo do cliente, né, e a gente consegue hoje, com vários recursos, vídeo, imagem, texto, né, falar, contar e também ouvir o cliente. Então eu acho que esse é uma característica do nosso país. Nós temos também, por exemplo, taxa de troca. Quando a gente fala de amortecedor, já deu briga lá, porque o alemão olha e fala, não, é impossível esse volume de amortecedor, mas vem andar um pouquinho aqui no nosso país, vai ver o que acontece. Então eu acho que o nosso mercado, os mecânicos também, né, acho que a carência e também o tamanho do nosso país faz com que seja muito mais desafiador a gente chegar em todos os cantos, levar a informação. Então, nós temos muitas peculiaridades que demandam de muita criatividade. Esse também é um outro ponto que eu acho que a gente pode destacar. O brasileiro é muito criativo. Nós, ontem, lançamos o ZF Pro Amigo, um programa que nós criamos em 2017, que é o Amigo Bom de Peça, e que agora ele vai ser, de fato, internacionalizado. E ele nasceu daqui, da criatividade do nosso time, na proximidade com os mecânicos. Então, eu penso que, assim, dá pra gente passar a noite aqui contando as histórias do Brasil. Muito bom. Excelente. Cláudio? Bom, vamos começar com a parte ruim, né? O que é gostei. difícil. Porque aí a gente termina em alta, com notícias boas. Exatamente. Então, quais são os grandes problemas? Quer dizer, a distância, como já foi comentado, é um grande problema. A diversidade de qualificação dos mecânicos, isso também é um problema. Então, você tem aquele altamente especializado e você tem aquele que tem muita vontade, mas não conhece absolutamente nada de mecânica, né? Então, acho que esses são os problemas. E, claro, o nosso problema fiscal, né? Toda vez que eu preciso mandar peças ao redor do Brasil, além do problema logístico, ainda eu tenho uma complexidade fiscal muito grande, tributária. Então, acho que esses são os pontos que são particularidades do Brasil que a gente precisa aprender a trabalhar com eles. Mas o que nós temos de bom disso tudo? Primeiro, você mesmo comentou, todo motorista ele é um mecânico. Do mesmo jeito que todo brasileiro é um técnico de futebol, todo motorista ele é um mecânico também. Isso ajuda. Ajuda por quê? Porque ele passa a ser parte da tomada de decisão. Então, a partir do momento que você explica para o público em geral
E como a Fernanda comentou, nós somos muito engajados, então você consegue atingir todo mundo por mídias sociais, por comunicação digital. Ele entende e vai auxiliar o mecânico dele na tomada de decisão. Porque no final das contas ele vai andar com o carro. Então eu acho que isso é positivo e isso tem facilitado muito. Uma outra vantagem do brasileiro, ele é muito aberto a aplicativos nos smartphones. Então, nós temos o Rap Expert, que é um app que auxilia exatamente o mecânico, foi feito para auxiliar o mecânico. No lançamento, no dia do lançamento, nós tivemos mais de 6.000 downloads. Assim, a gente não esperava isso, a gente esperava que realmente mecânicos especializados fossem utilizar aquela ferramenta. Não, o dono do automóvel que ouviu falar também queria ir lá e entender. Então, eu acho que essa é uma outra grande vantagem. Você alcança de uma forma muito rápida todo mundo, desde o dono do veículo até o mecânico, até o varejista, até o distribuidor. Então, a cadeia toda recebe a informação de uma forma muito rápida. E isso eu acho que é muito positivo, não tem em outro lugar do mundo. Perfeito. A gente gosta de gente, né, Guilherme? Foi você que trouxe essa também. E aí, passo a bola para você. Nossa, roubaram minha fala? Não tenho nem o que falar aqui. Você viu? Ô, Fernando, eu gostava tanto de você, mas que coisa horrorosa. Isso. Não. O que eu tento explicar sempre para meus colegas lá de fora é assim, primeiro, uma grande verdade. Gente, aqui é 8 milhões de quilômetros quadrados. Eles falam assim, não, vocês têm lá a equipe tal. Você não está entendendo. Pega um voo aqui, às vezes é 4 horas para chegar no outro lado, meu filho. Você entendeu? E aí cada estado aqui é um país seu aí na Europa. Cabe a Europa inteira aqui dentro. Então a gente é muito grande. Porque às vezes eu escuto algum de vocês também, os mecânicos, assim, por que vocês não dão uma... Isso é outra dificuldade. Não dão uma palestra aqui. Gente, são 55 mil municípios, 27 estados, 200 milhões de pessoas. Haja dinheiro. A gente gostaria de estar em todo ponto, ou não? A Fernandinha tem dinheiro, a Bosch nem se fala, a gente tenta. Mas então é difícil estar em todos os lugares para poder atender, né? Então essa é uma dificuldade que o pessoal lá de fora não entende. Aqui é grande pra caramba. E a gente, para se movimentar, é 5 horas. Vai pegar um carrinho, então vai lá para Prudente, lá de Campinas, 5, 6 horas. Isso aí ele passa 5 países lá, 3 países ele atravessa, esse é um ponto. A outra que eles não conseguem entender também, quando a gente fala de remar, né? Todo mundo aqui vivenciando remar. Gente, questão fiscal no Brasil, bem colocado aqui pelo Castro, ninguém entende. Você tem que ser um Bidu Salame. Você tem que explicar para um gringo, ele fala, this is G, I believe in you, ok? Porque não dá, é bifásico por dentro, por fora, guerra fiscal, aqui é 12, aqui é 13, por fora, e por dentro, monofásico. Isso é muito difícil para a gente aqui no aftermarket. E para errar é 1 minuto, né? E isso também não é entendido. A questão remã que eu estava comentando, eles também têm uma dificuldade de entender lá fora, gente, principalmente os europeus, né? Porque eles pescam no aquário, né? Que quando eu quero um turbo lá, onde é que a nossa empresa vai? Ela vai principalmente nos OIS. Ela vai lá, o cara para o carro lá no dealer, trocou lá o turbo, deixou o turbo lá, aí o alemão pega, coloca numa caixa, num berço, embala para presente, põe um fetilho e manda para a nossa fábrica, né? E aonde é que eu pego o meu turbo? Gente, eu vou num monte de lixo. Eu tenho que pegar isso aí, porque já ficou na mão de alguém. Porque o Brasil e a América Latina, nós somos reparadores. Falta dinheiro para a gente, então a gente repara muito. Então o casco tem valor. E isso é um inimigo nosso quando a gente quer dar um processo maior no remanufaturado. Essa é a nossa discussão. Aqui nós ganhamos a certificação para os remanufaturados dos nossos turbos. Coisa boa, né? Mas é difícil coletar esse casco. E além da questão tributária. E para finalizar, uma coisa muito boa, que o brasileiro é o seguinte, às vezes você pega algumas empresas, quando eu estive lá na Bosch, você está vendendo determinada peça, mas está vendendo pra caramba. Muita bomba para, sei lá, pro Opala. Opala não tem mais. Nós somos o país da adaptação. Coisa linda. Então você vai ver uns monstrengos. É um povo muito criativo. Cada um de nós somos engenheiros, como bem colocado, cada um de nós. Então, mas no geral, nós temos aí essa diversidade em relação aos europeus, né? Mas a gente é muito flexível, muito mais flexível. Porque a gente não para um carro só porque não tem a peça. A gente vai corte, chicote e faz a adaptação. Excelente. Robinson? Difícil ficar por último, que os colegas já cobriram e falaram tudo, né? Mas eu vou tentar pegar o primeiro ponto que a Fernanda comentou e o Cláudio depois ressaltou também e trazer uma perspectiva um pouquinho diferente. A questão do brasileiro ser muito aberto a novas tecnologias e muito aberto a novos apps e coisas online. Isso eu acho que a gente precisa dar um puxão de orelha em nós, principalmente na indústria, que a gente está muito acomodado de falar
o nosso mercado de autopeças é um mercado tradicional, eu vendo para o distribuidor, ele está acostumado a comprar assim, o distribuidor vende para a autopeça para a oficina, e é um mercado tradicional, mas ali um a um, tudo manual. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o brasileiro ele está muito acostumado com soluções que estão trazendo comodidade. E a gente é a mesma pessoa, a hora que a gente está em casa pedindo uma comida pelo iFood, sentado no sofá, com o dedão ali no celular e recebe isso em casa, é a mesma pessoa que no dia seguinte vai sentar no escritório e vai trabalhar e pedir uma peça. Em algum momento essa pessoa vai se cansar e falar, por que eu não consigo ter no meu trabalho a mesma comodidade que eu tenho em casa para qualquer coisa que eu preciso? Que eu peço um Uber, que eu peço uma comida. Então a gente tem que pensar que a gente tem que se modernizar, nós temos que melhorar os nossos processos, usar a tecnologia que está disponível para tornar isso tudo muito mais confortável, uma experiência muito mais fluida. Eu acho que é isso que o consumidor está buscando hoje. E o brasileiro, por estar muito aberto a isso, a gente não pode ficar deixando isso de lado e de olho fechado querendo separar que a pessoa CPF é um e a pessoa dentro da empresa é outro e tem outras expectativas. Me permita só uma contribuição, Robson, Claro. que você falou. Para a gente ir mais para a digitalização ou trabalhar com a web, a grande diferença do Brasil e lá fora é que aqui os veículos e as peças elas são por comparativo. O mecânico leva a peça velha e ele fala, eu quero isso. Ele tem uma dificuldade muito grande de dar um número original ou de chamar a peça pelo nome que ela é. Ela tem vários apelidos no Brasil inteiro. Essa é uma dificuldade. Peça e o carro tem apelido. Até o carro. O Gol é o Gol Bola, né? Aí você pega o Mercedes, large pesado, o Massarico, né? Então, isso é muito difícil, que dá muito erro na compra. E isso lá fora, com o V-Number, você tem a vida do carro, as peças exatas. E isso para nós é um desafio aqui no Brasil. Mas só, acho que o colega ali quer fazer uma pergunta, não sei se está aberto, mas além da compra online, assim, a gente tem que pensar em processos mais fluidos. Acho que isso é a principal chamada nossa, da gente facilitar a vida do nosso cliente. Alguém vai fazer isso, e aí ele vai para esse outro. Perfeito. Ó, a gente precisa encerrar já já. Vamos então à responsabilidade de fazer a última pergunta desse debate. Boa noite. A gente lá, eu sou de Fortaleza, tá, do Ceará, e aí eu vim analisando com consultorias lá, que a gente tem um autopeças, e aí eu consegui identificar que é o que ele estava falando, rapaz, da Bosch Robson, né, que eu não escutei quando eu cheguei, que aí é questão dos mecânicos, compra das autopeças compra dos distribuidores, e aí conversando com a minha família lá, e aí eu consegui identificar que as autopeças estavam se acabando, né? Estavam perdendo espaço para as oficinas. É o que também falaram aí, a questão do mecânico, né? Vai evoluindo e tal. E hoje em dia, para comprar num distribuidor, é só ter um CNPJ aberto e crédito e compra. E aí, o que é que vocês têm para falar em relação às autopeças que vêm de tanto tempo trazendo o esforço todo de ter a peça dentro do teu estoque, saber qual a peça correta que o cliente vai querer, a variedade de peças, né? Tem a Vela, tem Bosch, tem GK, tem vários modelos e ela está se acabando, né? Assim, eu vejo ela se acabando, o segmento de autopeças. E o que é que vocês têm a dizer em relação a isso? O que é que o pessoal do varejo deve fazer? Perfeito. Para a gente não estender muito, quem se candidata a responder? Então pronto. Seu nome mesmo é? Rafael. Rafael, minha colocação, não sei se será a mesma dos nossos colegas. E não vai ser uma resposta filosófica, tá? Ela serve para todos nós. Se você não agrega valor, você está morto. Então a cadeia ela é feita assim. Então eu acho que para a autopeça, e a gente vê aqui em São Paulo alguns movimentos em São Paulo, lá no Centro-Oeste também, tem autopeça ao contrário, está crescendo, porque ele está pensando não só na venda da peça em si, ou uma garantia mais rápida, ou um auxílio na aplicação, as vendas correlatas, um frete rápido, um just-in-time, um website que o cliente possa rapidamente comprar, ou um WhatsApp. Então, assim, eu acho que eu te convido, né, a pensar e refletir, e a gente pode falar de alguns casos assim, bacana, que você vê algumas autopeças, você vai, parece um banco, né, algumas do Centro-Oeste que a gente tem visto, você fala, como o cara fez isso? Então, eu acredito, não estou dizendo que não é o seu caso, mas o recado seria, a dica é, como é que nós vemos?
para todos nós. Se eu, enquanto Borg Warner, achar porque eu sou o Borg Warner, eu não tenho concorrente, são os melhores turbos do mundo, e são. Mas se eu deitar em berço esplêndido, alguém vai tomar esse espaço. Meu concorrente vai fazer. Pode ser chinês, pode ser brasileiro, ele vai fazer. Então eu tenho que me superar, seja na qualidade, disponibilidade ou nos serviços agregados. Então o que eu vejo para as autopeças hoje, inclusive para mecânico, auto center, se você não agregar valor e fizer algo mais, como ele falou, o cara vai te trocar pela Amazon. Vai. E vai trocar a gente também, tá? Porque ele vai começar a comprar lá fora, da China. Ele vai usar o Mercado Livre, ele vai usar... Sabe, hoje em dia o mundo está aberto. É que a gente ainda tem dificuldade de identificação das peças, mas, novamente, se a gente ficar só na venda transacional, o que você agrega? O que eu agrego? Algum concorrente vai me tomar meu lugar, algum concorrente vai tomar seu lugar. Então, a gente tem que ficar, acho que, atento a isso. O que Fortaleza precisa? O que o pessoal gosta mais? Como é que fica nisso, né? Assim, o meu ponto de vista, tá? É cada vez que passa mais o tempo, menos tempo as pessoas têm de ir para consertar o carro. Então elas confiam muito no mecânico, né? Então ninguém quer deixar o seu carro numa oficina e sair procurando peças, procurando preço, e o cliente final, ele vai trocar uma pastilha de freio, ele não quer saber se é Frasle, se é Cobrec ou se é Sil, ele quer o serviço dele. Muitas vezes no centro automotivo as peças são trocadas e ele não sabe qual a marca, entendeu? Então assim, o mecânico ele vai deixar de comprar do distribuidor direto para comprar da autopeça, ele podendo ganhar mais, né? E a questão do diferencial, pelo menos que eu vejo, as autopeças começar a vender serviço também e começar a se transformar no centro automotivo, porque os mecânicos eles não vão deixar de ganhar 80% no valor de uma peça para ganhar só 10%, né? E até a questão do capital de giro, né? Aí quando desmonta o carro, você vai no distribuidor, você pega a peça. A autopeças não, você vai ter que ter estoque, igual mercantil, não tem, o cara vai embora. E aí é um desses problemas que eu vejo, tá? É porque o cliente ele confia no mecânico, então o que o mecânico disser, ok. Não na autopeça, ele não tem tempo, hoje em dia a gente não tem tempo de estar rodando, né, atrás de peças. Esse é o desafio o de vocês, como atrair diferente, esse mecânico, né? Que eu acho assim, um paralelo longe, mas com certeza tem em todos os lugares do Brasil, quando eu vou fazer um check-up, mesmo por plano de saúde, hoje em dia você tem clínicas, você faz tudo lá. Você já passa pelo cardiologista, já faz o exame de sangue, essa é autopeças. Então, se você tiver um portfólio completo, se tiver uma logística boa, um acesso a informações boas para o seu mecânico tal, é o jeito de você cativá-lo, né? Para evitar esse jump da cadeia, pelo menos do meu ponto de vista. Perfeito. Fazer só um Robinson, comentário breve. Eu peço só para a gente ser rapidinho para conseguir encerrar. Eu acho que você tem a preocupação extremamente válida, porque a nossa cadeia é muito longa, se você pensar fabricante, distribuidor, varejo e a oficina. Então, na minha visão, isso tende a se consolidar de alguma forma. Aí você fala quem vai ficar e quem vai morrer. É exatamente o que o Guilherme falou, não é o varejo ou não é o distribuidor, é quem está agregando valor. Então, a solução pode ser diferente em cada região. Nós somos um país continental com uma complexidade grande, então a demanda de portfólio é regionalizada, a questão da penetração, de ter a disponibilidade próxima, é isso que vai fazer a diferença. Não tem como cravar quem que vai ficar, exceto pelo que o Guilherme falou, vai ficar quem estiver agregando valor. Perfeito, então. Eu acho que é um ótimo jeito de encerrar nosso debate aqui. Rafael, obrigada pela pergunta. E eu agradeço imensamente a participação de vocês que estão aqui com a gente, né, nesse fim de primeiro dia de Automec. Fernanda, Cláudio, Guilherme e Robinson. Foi um prazer. Obrigada.